Boa tarde a todas e todos. Realmente parabéns por ser os resistentes desse último sessão de workshop. Depois de 4 dias intensos de debates, vocês ainda têm um fôlego para vir falar de infraestrutura e de governança das infraestruturas de comunicação. Parabéns para vocês e obrigada. Então, eu vou apresentar um pouco a ideia, né, e de como nasceu esse workshop. A gente está, né, eu sou florense, sou da ONG Internet Sem Fronteiras, que é uma ONG francesa que atua na França, na África e no Brasil. E nós estamos estudando há uma série de anos, e aqui no Brasil, em parceria com uma série de organizações da sociedade civil, como o IDEC, o Intervozes e a Unicamp, nós estamos estudando os cabos submarinos, entendendo que são algumas infraestruturas que precisam ter um pouco mais de análise, de entendimento à luz de sua relação com o debate da conectividade de maneira geral. Por isso, esse tema, né, da governança das infraestruturas de comunicação e qual o futuro para a conectividade. E esse processo é um processo que já tem alguns anos, aqui no Brasil também, e que, aos poucos, conseguimos pautar em alguns espaços, até um seminário que acabamos de organizar na semana passada, no Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com, inclusive, um apoio do CGI. E isso nos permitiu fazer um trabalho de análise aprofundado, porque tivemos a participação de vários atores, bem nessa perspectiva, né, de multissetorialismo. E a ideia desse workshop era poder restituir algumas questões, né, algumas reflexões, inclusive bem na perspectiva, né, do que o Fórum da Internet aqui se propõe, né, um pré-IGF, porque estaremos também em Paris com uma reflexão sobre esse tema no IGF da semana que vem. Então, nós estamos cumprindo a tarefa brasileira de debater, né, e abrir para os integrantes do fórum aqui nossas reflexões e ouvir, a partir dali, né, esses pensamentos para, a partir dessa relatoria, poder levar para Paris e ter uma reflexão mais geral ao nível mundial. Então, esse workshop ele vai acontecer de uma maneira muito tranquila. Nós vamos ter intervenções dos nossos convidados. Eu vou fazer a moderação. Minha colega Juliana, que é integrante da equipe das questões digitais, dos direitos digitais no IDEC, vai cuidar da relatoria. Já está cuidando, inclusive, né? E, a partir, depois da apresentação dos nossos convidados, nós vamos conversar a partir das perguntas online, etc. Então, vou apresentar cada um dos nossos convidados, que, por boa parte, tem acompanhado, né, essas reflexões já há um tempo. Nós vamos conversar primeiro com o Diego Vincentim, que é o nosso representante do setor acadêmico. Ele é pesquisador de pós-doutorado no LabJOR, o Laboratório de Jornalismo da Unicamp, e ele também é professor do programa de pós-graduação em divulgação científica e cultural do LabJOR da Unicamp. Além disso, ele também é membro fundador da Rede de Pesquisa em Governança da Internet, que acabou de apresentar nos primeiros dias os trabalhos, né, com o tom da rede, e ele também é membro da Rede LAVITS, que é a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Depois dessa apresentação, falaremos com Arthur Coimbra, que representa aqui o MCTIC, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações de Comunicação, enquanto diretor do Departamento de Banda Larga. Passaremos, em seguida, a palavra para Bárbara Simão, que representa aqui o terceiro setor. A Bárbara ela é pesquisadora em telecomunicações e direitos digitais do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, aqui no Brasil. Ela é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, realizou um intercâmbio acadêmico na Universidade de Paris, um lugar lindo, né?
E também foi bolsista do Programa de Educação Tutorial de Sociologia Jurídica no Ministério de Educação e participou da 4ª edição da Escola de Governança da Internet. E, por fim, conversaremos com a Poliana Rigon, que está aqui representando o setor empresarial. Além de ser também membro da ISOC, da Internet Society aqui no Brasil, ela é técnica de telecomunicação da informação no Creral Telecom, que é um provedor da região norte do Rio Grande do Sul, que atende especificadamente cidades do interior em áreas rurais. E antes de passar a palavra para o Diego, eu vou dizer a minha satisfação de ter aqui uma mesa plurirepresentante em termos de gênero, porque nesse tema da infraestrutura é muito, muito difícil. Para vocês terem ideia, no seminário que nós fizemos no Rio, todos os convidados, os palestrantes, só tínhamos uma mulher, dos 30 pessoas, e foi horrível para nós. Mas aqui conseguimos minimamente reverter um pouco e nos dar muitas esperanças. Sem delongas, já vou passar para o Diego. Obrigado, Flor. Eu queria começar agradecendo o convite da Florence e do Félix, do Internet Sem Fronteiras. Como ela disse, esse painel, esse workshop aqui, já está ligado a uma série de reflexões anteriores. Agradeço também a Bárbara Simão, a Rafael Zanata, a Lívia e a Juliana do IDEC. E, claro, ao CGI e ao NIC por colocar de pé esse evento, o fórum. Bom, como eu sou representante do setor científico e acadêmico, eu me dou a liberdade de fazer algumas considerações conceituais e iniciar a minha apresentação tentando identificar ou pelo menos apontar para sentidos possíveis do que é a infraestrutura. E aí, bom, o que é uma infraestrutura, afinal de contas? Eu parto de uma perspectiva teórica que é a dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, e uma das principais referências nessa área é a Susan Starr, que é uma das autoras desse texto aí, que é um texto seminal nessa área específica, e que vai conceitualizar a infraestrutura como relacional e contextual. Bom, o que isso quer dizer de maneira mais específica? Quer dizer que um determinado sistema técnico pode ser caracterizado como infraestrutura quando serve de base para uma série de práticas que são, ao mesmo tempo, distintas e heterogêneas. Ou seja, uma infraestrutura, ou a definição da infraestrutura, depende menos da estrutura material e lógica sobre a qual, ou da qual nós estamos falando, do que de um determinado contexto ao qual ela se aplica e em relação às pessoas ou aos usuários que fazem uso, que se, portanto, apoiam nessa infraestrutura. E aí, nesse sentido, a definição de uma dada infraestrutura depende da perspectiva que se assume em relação ao sistema técnico. E ela dá um exemplo que depois foi reapropriado diversas vezes, que é o do trilho do trem, né? O trilho pode ser encarado, por um lado, como infraestrutura, do ponto de vista do sistema de transportes, do usuário do sistema de transportes, e, por outro lado, pode ser encarado como um assunto, como um tema de reflexão, quando você é um engenheiro que está tentando pensar aquela infraestrutura, ou aquele tema de pesquisa, do ponto de vista de como alterá-lo, de como fazê-lo funcionar melhor. Portanto, a infraestrutura serve de base, de terra, de chão, de commons, e eu vou entrar nisso mais para frente, para uma série de práticas que são heterogêneas, porque envolvem diferentes atores que têm relações distintas com essa infraestrutura. Eu sei que eu estou sendo um pouco, talvez, teórico demais, mas é importante indicar que essa definição vai servir depois para a gente não só identificar, porque se a infraestrutura pudesse ser qualquer coisa, tem alguns, ainda mesmo no campo da ciência, dos estudos da ciência e da tecnologia, que vão identificar que, no limite, a natureza é uma infraestrutura, porque ela serve de base para a vida, porque ela alimenta a vida.
Mas se a gente for tão aberto e tão genérico assim, e não identificar o contexto e as relações que essa infraestrutura dá suporte, a gente não consegue problematizar essa infraestrutura, inclusive do ponto de vista político. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. E tem um paradoxo nessa definição de infraestrutura que justamente leva ou aponta para o seu sentido político. Porque, ao mesmo tempo que ela serve de base para uma série de práticas, né, ela, portanto, possibilita e é condição de possibilidade dessas práticas, por outro lado, ela constrange as práticas, ela coloca limites às práticas que acontecem sobre essa infraestrutura, na infraestrutura. E aí, isso, para as ciências sociais, é um tema interessantíssimo e retoma temas clássicos, que é o da relação entre agência e estrutura, a relação entre transformação e conservação. A infraestrutura é aquilo que, ao mesmo tempo, serve de possibilidade, ou abre a possibilidade de duração, porque ela se mantém, uma infraestrutura de transporte, por exemplo, ela vai ficar funcionando durante muito tempo, mas, ao mesmo tempo, na medida em que ela pode ser modulada, alterada pelas práticas que acontecem sobre ela, ela abre espaço para mudança. Portanto, claro, se ela está nessa tensão entre continuidade e mudança, ela se coloca imediatamente como objeto político. E aí, claro, eu coloquei esse texto como referência básica, que elas vão nessa direção, mas eu não quero me alongar muito nisso e vou passar imediatamente para uma infraestrutura específica para concretizar essa digressão teórica que abriu a minha fala. Do lado de cá, vocês estão vendo o Signal Traffic, que é um dos livros organizados pela Nicole Starosielski, que é pesquisadora da NYU, e ela vai olhar, a partir dessa perspectiva de ciência, tecnologia e sociedade, para a infraestrutura de cabos submarinos. E, basicamente, o que ela diz é que o modo como os cabos submarinos se distribuem no mundo, e eu imagino que, se vocês estão aqui, vocês já viram em algum momento aquele mapa do Telegeography e que mostra a distribuição dos cabos pelo mundo. Eu nem coloquei ele aí, porque toda fala sobre cabos submarinos que eu vejo, esse cabo aparece, esse mapa aparece. Então, eu decidi contrariar a regra. Mas, de qualquer modo, ela, olhando para esse mapa, olhando para essa distribuição, vai dizer que essa distribuição recoloca uma série de assimetrias históricas entre norte e sul global, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, em relação a uma série de coisas. Entre elas, por exemplo, e aí começo com esse exemplo porque eu acho que é o mais, talvez não o menos forte deles, a fruição estética dos meios de comunicação. Ela vem da comunicação e como tal, está tentando entender a importância dos cabos submarinos para os estudos de comunicação. E ela vai dizer, bom, a primeira diferença mais evidente, que está relacionada com a qualidade da conexão, está ligada com a possibilidade de fruição estética do material que circula na rede. Uma conexão ruim estabelece uma conexão uma relação menos potente entre o usuário final e a mídia e o conteúdo que ele está acessando. Mas, mais do que isso, ela vai dizer, eu não sei se ele recoloca questões que são, sobretudo, econômicas, em relação a preço e acessibilidade. E aí, essa é uma questão que não é fácil de ser tratada. No debate que nós tivemos semana passada no Rio de Janeiro, parte das falas foram na direção de indicar que o aumento da capacidade das conexões submarinas ou das conexões do Brasil, conexões internacionais do Brasil, não são, de fato, decisivas em relação ao preço para o usuário final e ao preço para o pequeno servidor, para o pequeno provedor aqui no Brasil. Eu tive contato muito recentemente, foi na mesma semana do seminário, com um mapa publicado pela Telegeography, claro, que coloca os preços do trânsito IP em algumas cidades-chave no mundo. E aí vocês podem ver, ou não sei, na verdade, se está visível, que em São Paulo o preço do mega é de $2,38. E aí, se a gente for para
Nova York ou mesmo para Oslo, é 44 centavos de dólar por mega trafegado. É claro que isso não necessariamente rebate ou desqualifica o argumento de que o impacto desses preços sobre desses preços da conexão internacional do trânsito IP sobre o preço praticado no Brasil para o usuário final ou de link para os pequenos servidores, para os pequenos provedores, não necessariamente desqualifica isso, porque tem o argumento de que boa parte do tráfego no Brasil fica aqui dentro do Brasil, chega a cerca de 80%, ou de que você pode instalar bases de dados do Brasil e ainda mais e evitar esse trânsito internacional. De qualquer modo, me parece que tem uma simetria aí, e eu gostaria, inclusive, de entender melhor com os meus companheiros de mesa e com vocês o que essa simetria pode implicar em relação em termos de acessibilidade no Brasil. Estou vendo que meu tempo, eu achei que minha fala fosse ser mais rápida. Estou vendo que meu tempo está acabando, então eu vou dar uma acelerada, porque eu acho que eu queria, inclusive, enfatizar isso, porque eu acho que a questão da acessibilidade talvez, de fato, não seja o ponto central, mas a qualidade, sim. Né? A qualidade no acesso a coisas, e aí eu faço de novo referência ao texto da Staruziel, da Nicole, vou chamar porque o sobrenome é muito difícil de pronunciar, em relação à capacidade computacional e à inclusão de países periféricos na economia digital e, ainda mais, na vigilância aqui em si. São 3 temas grandes, eu vou tentar passar rapidamente por cada um deles. Do ponto de vista de capacidade computacional, ela vai dizer, e de economia digital, vou tentar juntar as duas coisas. Se você está no Brasil e entra no mercado de games e quer instalar os seus servidores aqui, quem está fora do Brasil e vai ter acesso ao game certamente vai ter um acesso prejudicado em relação a isso. Você vai estar games que estiverem funcionando hospedados em servidores em locais em que tenham grande potência de conexão internacional vão ser mais facilmente acessados e mais facilmente fruídos nessa chave da fruição estética que ela está chamando a atenção. E, do ponto de vista... Portanto, isso influencia diretamente como barreira para a economia digital florescer no Brasil, se a gente aqui está recebendo ou tem uma válvula de escape menor, ou uma banda passante menor em relação aos países mais centrais. Em relação à vigilância, muito se falou, depois de 2013, sobre todos os cabos, ou quase todos, a grande maioria, passar pelos Estados Unidos, né, depois das denúncias do Edward Snowden, e isso facilitar em muito as práticas de vigilância feitas pela NSA. E tem, inclusive, a história do prédio que recebe a maior parte dos cabos submarinos em Miami ser ocupado 2 andares pela NSA. Mas, de qualquer modo, essa diversidade que foi proposta a partir de então, de enviar cabos ou construir cabos que fossem para outros lugares, para a África e para a Europa diretamente, embora seja importante, me parece um pouco uma medida paliativa, até certo ponto, porque eu acredito que a capacidade de vigilância da NSA vai muito além de conectar, fazer uma espécie de backdoor no cabo. Mas, ainda assim, se a gente conectar com a capacidade computacional ou com acesso à capacidade computacional e fizer pensar naquela rede de distribuição dos cabos submarinos e também na rede de distribuição de relays da rede Tor, a gente vai ainda imaginar que, uma vez que quase todos, ou boa parte dos relays da rede Tor estão no norte global, a nossa experiência de navegação com o Tor vai ser muito mais lenta, ou vai ser prejudicada em relação a quem está no centro da rede. Portanto, tem uma implicação indireta em relação à possibilidade de escape da vigilância ou de proteção da privacidade quando a gente está no sul global, tem pouca conexão internacional e, claro, tem menos Relay Store funcionando no Brasil. Vou passar para minhas considerações finais, que estão ligadas com a agenda de pesquisa. Esse é um assunto que eu estou começando a pesquisar agora, que eu considero que, de algum modo, na minha pesquisa, no projeto de pesquisa de pós-doutorado, que está ligado com redes comunitárias e conectividade, é um assunto, é um desdobramento, porque parte das redes comunitárias
basicamente dois tipos de dificuldade básica em relação ao acesso à infraestrutura. Primeiro, acesso ao espectro eletromagnético, ao espectro de rádio. E segundo, acesso ao backbone, acesso à conexão de trânsito, né, de longa distância. E aí eles colocam, eu acho que tem dois pontos que precisam ser muito bem trabalhados daqui em diante, como agenda de pesquisa, que eu proponho para mim mesmo. O primeiro é tentar identificar ou produzir algum tipo de transparência em relação ao mercado de trânsito internacional. Parte da dificuldade de identificar quanto, de fato, impacta o preço da conexão internacional nos preços locais tem a ver com o fato de que a gente não sabe muito bem quanto se cobra, como é que são celebrados os contratos, que tipos de contratos são feitos. Quer dizer, a gente tem que produzir algum tipo de conhecimento aí para identificar se, de fato, há falha de mercado, como alguns analistas indicam, né? Alguns dizem que existem 7 grandes empresas que tomam conta do mercado, outros dizem 10. Quer dizer, a gente sabe que é um mercado concentrado e que pode haver falha de mercado, e é possível, por isso, levantar mais dados. Meu tempo já acabou, então eu vou só finalizar com essa possibilidade que é levantada por um grupo de ativistas ligados a redes comunitárias na Espanha, a Gifi.net, imagino que boa parte de vocês conheça, que propõe que, ao invés de taxar os cabos submarinos, a gente deva requerer que essas empresas que fazem os cabos submarinos, que deployam, né, que colocam os cabos submarinos, cedam pares de fibra, um par de fibra, pelo menos, num sistema de compartilhamento, né, um sistema de gestão comum. E aí eles dizem, bom, por que isso? Porque os impostos não funcionam muito bem como contrapartida da utilização do espaço público, que é o espaço oceânico. A gente não vê esse dinheiro voltar em termos de política de conectividade. E se a gente não vê isso, bom, então seria muito melhor que elas cedessem pares de fibra para que a gente utilizasse, no mesmo modo como a gente utiliza o espectro de rádio não licenciado, né, as ondas do Wi-Fi, lá dentro pudesse iluminar esses pares de fibra e aí, com isso, conseguir esse trânsito internacional, que é um gargalo para boa parte das redes comunitárias que estão se multiplicando no mundo, e aí, com isso, aumentar a possibilidade de conectividade e inclusão digital. É isso, eu já estourei meu tempo, agradeço de novo a todos e espero mais no debate. Obrigada, Diego. Infraestruturas, os elementos políticos que servem para a vida, né? E aí uma preocupação sobre as discrepâncias de tarifa, a dependência, a conexão internacional e essa relação, né, com o interesse comum da necessidade de se conectar. É muito esclarecedor, Diego. Vamos, a partir daí, passar a palavra para o Arthur, do Ministério das Telecomunicações, para ver como é que ele pode nos esclarecer sobre isso. Obrigado, Florence, pelo convite. O Diego apresentou uns dados aí muito interessantes sobre custos de conexão e tal. E a minha fala, eu vou seguir o roteirinho que eu segui lá na semana passada. Então, se alguém já viu, peço desculpas. Mas é tentar contextualizar um pouco o porquê dessas discrepâncias tão grandes aí para a gente começar a pensar saídas para isso, né? Bom, então, para isso eu vou resgatar um pouco do histórico de como funcionava a área de cabos submarinos até 50 anos atrás, 40, vai. Como é que funcionavam os cabos submarinos na década de 70, por exemplo, começo da década de 80? Em geral, o setor de telecomunicações, os serviços de telecomunicações eram prestados em cada país por uma empresa que tinha um monopólio. Uma empresa geralmente estatal, né, que tinha um monopólio sobre a prestação de serviços, né? E esses países se comunicavam entre si já há dezenas e dezenas de anos por meio de cabos submarinos, aí então muito voltados para a telefonia. Esses cabos, esse tráfego que era trocado entre essas diferentes empresas monopolistas nos seus diferentes países, ele era coordenado, ou seja, isso era comercialmente tratado por meio de acordos instituídos e coordenados dentro da UIT, a União Internacional de Telecomunicações, a organização internacional mais antiga do mundo, né? Exatamente por isso.
Desde a época dos telégrafos, ela já tinha um pouco esse papel. E, portanto, a OIT regulava, de alguma forma, esse segmento por meio do seu regulamento de telecomunicações internacionais, que caiu em desuso aí no final da década de 80, década de 90, caiu em desuso, né? O que esse regulamento estabelecia? Esse regulamento estabelecia, portanto, um sistema de remuneração de tráfego internacional entre esses países. E como é que funcionava esse sistema de remuneração de tráfego? Funcionava de maneira muito parecida como funciona hoje numa rede dentro de um país, né? Se Antônio, que está na rede A, quer falar com João, que está na rede B, né, e vai fazer uma ligação para João, a rede que gera o tráfego remunera a rede que recebe o tráfego, né, pelo uso de sua rede para o completamento da chamada. Uma tarifa de interconexão simples, tradicional, como as que ocorrem no setor de telecomunicações. E isso acontecia normalmente no setor, no segmento de cabos submarinos, entre esses monopólios nacionais. Só que, na prática, o que significava isso? Essa tarifa, esses acordos eram estabelecidos bilateralmente, sob as orientações do regulamento da OIT, né, e eram tarifas fixas. Tarifas fixas. O que eu quero dizer com isso? Né, uma chamada que saísse do Brasil para Angola, ela custava, por minuto, a mesma coisa que uma chamada que saísse de Angola para o Brasil, por exemplo, né? Assim como Brasil, Estados Unidos, Brasil, Portugal. Isso significava, na prática, assim, como a tarifa era a mesma, na prática, os países mais ricos que geravam mais ligações, mais tráfego, acabavam remunerando os países mais pobres pelo uso de sua rede. Isso era desbalanceado, naturalmente, para favorecer as redes dos países menos desenvolvidos, digamos assim. Porque, afinal de contas, os países mais ricos geravam mais tráfego. Isso funcionou aí razoavelmente bem até meados da década de 90. Tá? E aí o que começa a acontecer? Primeiro, ocorrem os movimentos de liberalização da economia na área de telecomunicações em vários países. Começam a abrir a economia para competição, década de 80, década de 90, vem o GATS, que virou OMC, e assim por diante. Tá? E aí começa também um movimento de privatizações do setor de telecomunicações e abertura para a competição, que começou, aí, o primeiro passo, talvez tenha sido, que a gente pode destacar, tenha sido a British Telecom, no começo da década de 80, mas teve um pico aí na década de 90. France Telecom foi abertura um pouco depois, mas, assim, década de 90, o Brasil, a Alemanha, a Espanha, Portugal, nessa época. E aí o que aconteceu? Um segmento, um setor comercial que era tratado como um monopólio, né, por meio de acordos internacionais entre os países, abriu o seu livre mercado, e aí cada empresa começou a fazer o seu cabo como quisesse. Né? Então foi ruim? Não, foi ótimo, né, porque o volume de investimentos cresceu enormemente, o número de cabos implantados aumentou, os preços, de maneira geral, caíram rapidamente, muito mais rapidamente. Só que isso trouxe um problema, um efeito colateral. Não chega a ser um problema, quer dizer, é um problema, mas é mais um efeito colateral que decorre do seguinte fato, quer dizer, o cabo submarino ele é implantado em busca de mercado. Né? E mercado, o que é? Mercado é gente com dinheiro para pagar, conexão, e mercado é conteúdo. São dados, né, os data centers, digamos assim. Então, houve um desbalanceamento muito grande depois desse processo. E a gente pode até dizer, de certa forma, que esse desbalanceamento, em alguns casos, realmente está dificultando, ou se não está excluindo digitalmente alguns países. Né? Quando a gente compara, por exemplo, a Somália, que tem 15 milhões de habitantes, e só tem um cabo submarino de mais de 10 anos de idade, ou seja, um cabo já relativamente obsoleto em termos de capacidade, com Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, um terço a menos que a Somália, e tem 10 cabos submarinos, né, 10 vezes a mais que a Somália.
Bahrein, aquela ilhota de petrodólares no Golfo Pérsico, tem 1,5 milhão de habitantes e 4 cabos, enquanto o Haiti tem 11 milhões de habitantes e 2 cabos. Então, esse desbalanceamento muito grande acaba excluindo esses países da economia digital, né? Então, esse problema ele foi resolvido internamente aos países. Os países que privatizaram, que abriram seus mercados nacionais, eles resolveram esse problema, né? Então, como isso aconteceu, ou resolveram ou mitigaram esse problema? Como aconteceu no Brasil quando o sistema Telebrás foi privatizado, né? Para evitar esse tipo de desequilíbrio, foram colocadas uma série de obrigações de universalização. Então, você tem que levar a infraestrutura para todas as localidades com mais de 100 habitantes, 300 habitantes, não importa onde esteja, tá? Foi fixada uma tarifa básica, 40 e poucos reais, aí, que, embora seja muito combatida por muitas associações de usuários e por assim diante, essa tarifa básica é um elemento fundamental para garantir que esse desbalanceamento que a gente vê no mercado internacional não ocorra no mercado interno, porque o usuário de São Paulo, né, capital, paga a mesma coisa pela telefonia do que o usuário do interior do Acre, né? Então, essa tarifa básica foi uma política, né, e ainda é, de certa forma, uma política distributiva, né, de transferência de renda de ricos para pobres. No setor internacional, então, o painel é sobre governança, falta uma governança disso. E essa falta de governança que se perdeu com esse processo de liberalizações e privatizações, está, na prática, fazendo com que países pobres subsidiem a conexão em países ricos, e não o contrário, né? Para você comprar tráfego, né, um transporte de Fortaleza para Miami, é mais caro do que comprar um transporte de Miami para Fortaleza, né? Isso falando em vias bidirecionais, né? Em upload e download, simétrico. França-Camarões, mesma coisa. França-Camarões é um preço, né? Camarões-França, 10 vezes o preço, né? Então, falta, reforçando o que eu disse, um mecanismo de governança que permita com que esses países tenham acesso a essa infraestrutura, que é uma infraestrutura essencial para o acesso à internet, que é a infraestrutura de cabos submarinos, tá? Aí tem um outro lado da discussão que está relacionado a cabos submarinos, mas não são cabos submarinos, e eu já caminhando um pouco para a minha conclusão, que é a infraestrutura de data centers, né? Então, se um lado da equação é gente com dinheiro para acessar, o outro lado da equação é dado hospedado, né? Data centers e assim por diante. Quando você consegue, de alguma forma, atrair data centers, implantar data centers e conteúdos no seu país, você atrai cabos submarinos, ajuda você a diminuir esse desequilíbrio, né? E o Brasil, infelizmente, não está bem nisso, né? O Brasil hoje ele tem 2,4% do tráfego internet mundial e tem menos de 1% dos data centers de todo mundo, né? Enquanto nos Estados Unidos tem alguma coisa entre 30% e 40% de todos os data centers. São 1.200, 1.300 data centers nos Estados Unidos. No Brasil, 30 e pouco. Se a gente quiser que o Brasil atraia mais cabos submarinos, seja um player mais importante no mercado de economia digital, a discussão passa pela infraestrutura, né? E passando pela infraestrutura, o que a gente pode fazer para atrair mais conteúdo? O Brasil produz conteúdo a roldão, né? E usa os data centers americanos, né? O quarto maior cliente daqueles 1.400, 1.500 data centers americanos são usuários brasileiros. O quarto maior cliente, né? Pessoas jurídicas, pessoas físicas. Por que esses data centers não estão aqui? É um trabalho que a gente tem que fazer, melhorar o ambiente aqui para data center, melhorar o ambiente jurídico, diminuir custo, né? Mas enquanto operar um data center no Brasil custar o dobro
do que custa operar um data center nos Estados Unidos, que já não está entre os países mais baratos do mundo, vai ficar difícil virar esse jogo. Obrigado. Obrigada, Arthur. Bem interessante entender, né, essas conjunturas também internacionais e como que isso impacta, né, as nossas realidades aqui. Entender que os desafios não são só a nível nacional, mas por uma evolução histórica do processo de regulação, e como que isso se aplica diretamente, né, no nosso contexto nacional, a partir das políticas tarifárias. Vamos ver agora com a Bárbara como que isso fica para o cidadão? Você que representa a sociedade civil. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a Florence pelo convite para estar aqui. Pelo convite para estar aqui e também pelo convite do início do ano também para a gente entrar num projeto de seminário sobre esse tema juntos, né? Cabos submarinos são um tema muito importante para a infraestrutura da rede, embora ainda pouco debatido pela sociedade civil em geral. Então, foi realmente muito positivo que a gente tenha feito essa parceria ao longo do ano e feito esse seminário semana passada, no Rio de Janeiro, que foi muito produtivo para pensar algumas questões e problematizar algumas coisas também, e que me deu algumas respostas, mas também me deixou com muitas dúvidas, o que é bom. O IDEC é uma organização da sociedade civil, né, uma associação de consumidores, e dentre os nossos diversos temas de atuação, né, a gente trabalha desde alimentação saudável até saúde, financeiro, a gente trabalha com direitos digitais e telecomunicações. E uma das missões do programa de telecomunicações é justamente trabalhar pela universalização do acesso e pela qualidade do acesso. Então, justamente por isso que esse tema é tão importante para a gente, para a nossa atuação enquanto organização da sociedade civil. E eu queria destacar na minha fala alguns pontos que me chamaram a atenção, pelo menos das discussões que a gente teve ao longo do ano e também do seminário de semana passada, especialmente com relação ao ELA-Link, que é esse novo cabo que está planejado para 2020, que vai conectar a Europa e o Brasil, né, diretamente. Ele é muito importante, especialmente porque a maioria dos cabos do Brasil passa pelos Estados Unidos, pelo território dos Estados Unidos. Então, de certa maneira, o fato desse novo cabo surgir liberta, entre aspas, a gente do território dos Estados Unidos, de certa maneira, e também possibilita uma conexão mais direta entre as nossas redes de pesquisa e as redes europeias de pesquisa também. Isso foi justamente um ponto importante do desenvolvimento do ELA-Link, que, enfim, ele foi construído a partir de um consórcio entre a Telebrás e uma holding europeia chamada EOLA-Link, que é um projeto chamado BELA, que é também um consórcio entre diversas redes de pesquisa internacionais, dentre elas a RNP, que é a Rede de Educação e Pesquisa aqui no Brasil e que leva a infraestrutura de rede para diversas universidades e que é muito importante justamente para o fortalecimento da infraestrutura no ambiente acadêmico. E esse consórcio justamente comprou um direito de uso imprescritível desse cabo. Então, uma parte da capacidade desse cabo vai ser destinada unicamente para o uso da academia e de organizações sem fins lucrativos na Europa e da América Latina. E isso, pelo menos, é super importante. E aí ele traz algumas questões também, né, de como isso vai ter impacto para a conectividade no Brasil, o que isso significa em termos de políticas públicas e o que isso significa para o usuário final, né? É certo que ele tem um interesse público, a existência do cabo tem um interesse público, então é muito importante que a gente pense esses problemas também. E aí eu queria entrar um pouco na questão do preço e da qualidade, já mencionada pelo Diego também aqui no workshop, falando um pouco sobre o que foi comentado no seminário semana passada também. Os cabos têm impacto sobre o preço, isso é certo, mas o que a gente ainda tem dúvidas é o quanto desse impacto realmente vai para o usuário final. Foi comentado durante o seminário que cerca de 5% a 10% do preço poderia ser reduzido com a existência do cabo submarino. Aí a gente também ficou nessa questão. É uma redução do preço para o usuário final ou é uma redução do preço para o provedor de acesso? A gente ainda não sabe, não temos essa questão muito certa ainda. E também tem toda a questão sobre, enfim, o quanto de políticas tributárias, também de questões tributárias, influenciam sobre isso.
Então, é um aspecto a ser fortalecido e melhor debatido, melhor entendido pela sociedade civil, pelo menos. O que é certo também é que o cabo vai garantir melhor qualidade, porque é certo que ele vai reduzir a latência e que a qualidade da conexão vai melhorar com a chegada do cabo. O que é muito importante, considerando-se o advento da internet das coisas, cidades inteligentes, etc., coisas que exigem uma capacidade de ultraconexão, quase, né, de velocidade. E até mesmo em relação à localização geográfica desses cabos, porque, como muitos dos cabos passam pelo Caribe, que tem aí influência de furacões e às vezes, tem condições climáticas incertas, isso também influencia na qualidade da conexão e também seria um aspecto positivo a ser considerado. Fora também a questão da RNP e do consórcio Bela, que garantem, pelo menos em termos de pesquisa, uma melhoria das condições entre conexão de Brasil e Europa, pelo menos. E aí eu queria refletir um pouco sobre qual pode ser o impacto sobre isso para políticas de conectividade. Assim, eles isoladamente, pelo que foi discutido no seminário, pelo menos, eles não vão garantir unicamente, eles não garantem a universalização do acesso à rede. Eles não podem ser vistos assim como a solução única dos nossos problemas. Mas é claro que eles são importantes e devem ser pensados de maneira integrada com o fortalecimento de redes locais, o que passa por incentivos tributários, formulação de políticas públicas, até o uso adequado e remodelamento do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. E aí a gente precisa pensar realmente como que isso pode ser utilizado da melhor maneira para a formulação de políticas públicas. Não sei se é o caso, talvez, da gente garantir uma parte do acesso ao cabo, como é feito pela RNP, para a sociedade civil, para redes comunitárias, ou que tipo de arranjos seriam possíveis, assim. E acho que é importante também a gente pensar o consumidor não só como aquele que vai consumir a capacidade da banda, mas também como produtor de conteúdo, né? Então, um pouco na linha do que o Arthur falou, de pensar justamente a importância de você ver o consumidor como a pessoa que vai ter acesso a isso, que vai conseguir reproduzir a partir disso nas suas próprias redes locais. E, enfim, basicamente sobre o Ela Links eram mais esses pontos que eu queria pontuar aqui, embora sejam muito mais dúvidas do que conclusões, de fato. E deixar aqui também uma pequena reflexão a respeito das OTTs, né, das provedoras de conteúdo, que tem elaborado bastante cabos submarinos também, tem investido nessa elaboração, e isso gera algumas questões também em relação a como considerá-las, né, se elas são, de fato, apenas provedoras de conteúdo ou se, enfim, enquanto elas estão investindo na infraestrutura, será que isso não gera problemas de concorrência ou se elas até não podem ser repensadas em termos de estão prestando serviço de telecomunicações quase, né? Então é isso. Bárbara, como a gente tem mais um tempinho, que sua apresentação foi muito rápida, eu queria te perguntar se você topava falar um pouquinho das questões das problemáticas de acesso aqui no Brasil, em relação ao que você falou. Só para nos ajudar um pouco a contextualizar, porque nós falamos bastante do preço. Se você topar mais uns 5 minutinhos sobre isso. Alô? Ah, entendi. Então, em relação ao acesso, a gente tem problemas de desigualdade de acesso mesmo, de regiões que não têm conectividade. E, como foi falado já aqui, até mesmo no seminário, um dos grandes problemas para o acesso é justamente o preço. Mas também como o próprio Diego falou, a capacidade de acesso à infraestrutura de conexão, né, ao backbone. Então, justamente, seria importante que esse acesso fosse distribuído de maneira mais igualitária
no território brasileiro. E isso passa por questões tributárias e por questões de utilização adequada de fundos também, que foi um exemplo que eu comentei, foi o FUST, mas que é um fundo de universalização que é basicamente contingenciado sempre pelo governo e que teria que ser remodelado também, porque, enfim, tem toda uma questão sobre ele ser utilizado apenas para serviços públicos e agora tem a questão de ser redes de internet, então passa pelo remodelamento de toda a estrutura do FUST também, enquanto um fundo que pode ser utilizado para esse tipo de serviço. Acho que é isso, sim. Tá bom, obrigada. Eu fiquei de falar isso nas 2 últimas sessões, a Laila deve estar com raiva de mim, mas eu tenho que falar que é preciso assistir online, e vocês todos ali que estão com seus celulares, com acesso à internet liberado, né, pelo CGI, podem ir lá no YouTube, na conta nick.br vídeos, e compartilhar o link para permitir que as pessoas que estão ali acompanhando se interessem, e ainda dá tempo para participar, fazer suas perguntas online. Já temos perguntas? Imagino que sim, né? Milhares. Uma? É o início do sucesso. Bom, eu acho que essa conversa com a Bárbara nos ajuda também a entender o quanto que essa relação, né, entre cabo e universalização do acesso, a redução da tarifa, não é tão simples. Não é tão simples porque há uma série de processos, seja econômicos, sejam também legislativos, e atores distintos, né? Cada um tem seu papel. E uma coisa que nós descobrimos ao analisar, né, que às vezes pode parecer um pouco paradoxal, é que, de fato, isso dialoga muito com o que o Arthur falou também, o aumento de cabos não necessariamente está diretamente proporcional com o aumento de pessoas conectadas e a redução de tarifa, né? E, por isso, é interessante entender, eu acho que essa conversa com a Poliana pode ser bem importante para a gente também, nesse momento, é entender como que isso acontece na prática, né? Porque há toda uma série de atores, através dos provedores, que também participam, né, desse ecossistema nacional que precisa ser mais integrado com essas infraestruturas internacionais. E, antes de passar a palavra, aproveito também para te agradecer pessoalmente, porque a Poliana, nós nos conhecemos ontem. Nós tínhamos a participação de uma representante mulher também da Abrint, da Associação Brasileira de Provedores, que, infelizmente, teve um acidente de saúde e a gente ficou sem representante do setor empresarial, e foi um pouco difícil, mas achei ótimo. A Poliana aqui chegou para... Vamos falar sobre escape? Sim, tudo bem? Tá, vou olhar as coisas, tudo bem. E ela está aqui para conversar, então, obrigada por estar aqui. E ficar aqui para você agora, 15 minutinhos. Obrigada pelo convite. Eu tinha um script pequenininho do que falar, mas acho que faz mais sentido eu complementar ou questionar as coisas sobre as 3 pautas que foram faladas aqui na mesa. Quando a gente fala de acessibilidade e de acesso, literalmente, qualidade de acesso, preço, tudo está relacionado principalmente onde a gente está no Brasil. Quantos saltos, quantos provedores, qual a infraestrutura que eu tenho que passar para chegar até a minha residência, seja ela no interior do Rio Grande do Sul, seja ela na Grande São Paulo, e assim sucessivamente. No Brasil, hoje, são 4 estados que recebem cabos submarinos. 3 que são grandes e mais fortes, né? Junto com os cabos submarinos, são cidades que também têm pontos de troca de tráfego que amplificam bastante o acesso, né? O PTT BR São Paulo, principalmente, é absurdo, né? A quantidade de players e de pequenos e grandes provedores que estão conectados neles, inclusive provedores que chegam no Brasil através de cabos submarinos. Questão de preço. Quanto mais longe eu estiver desse cabo submarino, estou falando para vocês uma visão de quem está na última milha e que vai realmente entregar a internet para o usuário final, tá? Quanto eu tenho que andar
qual a infraestrutura que eu tenho que andar até chegar alguém que está nesse cabo submarino. Eu, como pequeno provedor, provavelmente não vou conseguir contratar um link diretamente por esse cabo submarino e chegar nos Estados Unidos, e chegar na Europa, ou em diferentes pontos por onde esses cabos submarinos estão passando. Então, além desse custo, desse trânsito internacional, a gente tem o trânsito para chegar até um PTT e conectar com um provedor de fora, né? Ou chegar até esse PTT e estar conectado com outros players grandes. Vejam bem, tudo vai aumentando o valor que vai chegar no usuário final, a gente querendo ou não. O PTT ajuda bastante na questão hoje da gente ter vários players que estão fora do Brasil. Por exemplo, Google já está em vários PTTs. Então, ao invés do meu pacote ter que fazer 18 saltos para chegar até os Estados Unidos, onde está o servidor principal, eu vou ter um salto para chegar até aí. De qualquer maneira, foi comentado a questão, talvez, do interesse desses players estarem envolvidos nesses lançamentos de cabo. Quanto melhor a sensação de navegação, mais o usuário vai querer continuar usando o meu serviço. Então, acho que faz bastante sentido alguns players estarem envolvidos nesses lançamentos de cabos, porque eles também vão sair ganhando diretamente com a qualidade do serviço que vai estar passando por aí. A questão da qualidade, que o Diego comentou, eu acho que entra bastante nessa questão. O meu acesso vai estar muito melhor se eu tiver que dar um salto para chegar, do que se eu tiver que passar por vários saltos em toda a rede para chegar onde eu quero acessar. É aí que o meu ping vai aumentar o tempo de resposta, porque é nele que eu tive que passar por vários lugares antes de chegar ao destino final, né? Então, acaba que a qualidade, quanto mais qualidade eu quero entregar, mais custoso isso fica, né? Você ter também, você pode conseguir esses caches e outros acessos que estariam através desses cabos submarinos dentro da tua infraestrutura. Tudo é negociável, tudo pode ser solicitado. A questão de preço direto ou indiretamente falando. Todo e qualquer contrato, seja de link, seja com players grandes, é estritamente sigilosa. Então, isso vai dificultar bastante na questão de qualquer número que seja levantado, porque é isso aí. Eu não tenho como dizer para vocês o valor de um link X ou Y em função do contrato exigir sigilo referente ao que está escrito nele. Então, existe divergência de um link, de um provedor, que me entrega mais rotas não é bem a palavra, mas que tenha um acesso mais nacional para um que tenha rotas prioritárias internacional, o custo disso para o provedor é diferente. Então, tu ter acesso a rotas internacionais, inclusive, custa muito mais caro do que tu ter rotas nacionais. Então, esse impacto, sim, acontece, e são números que não têm como ser conversados, né? É estritamente sigiloso. Então, essa questão da qualidade é literalmente isso aí. Eu estar um salto vai ter uma qualidade totalmente diferente do que eu estar a vários sites de onde eu quero acessar. O Arthur comentou um ponto que até estava aqui no script, que é a questão do que a gente acessa fora também, né? Acho que a questão da discussão dos cabos marinos e do acesso que a gente tem para fora também faz com que a gente pense no quanto a gente está investindo na nossa rede interna. Ou seja, quando eu vou hospedar meu site ou o meu servidor, o que eu quero? Eu quero hospedar num site de fora, porque a gente, como brasileiro, costuma achar que tudo que é de fora é melhor, né? Então, eu prefiro hospedar meu site em outro país, hospedar meu servidor em outro país, talvez até por uma falsa sensação de segurança, ao invés de estar hospedando dentro de um servidor brasileiro, que vai estar a poucos saltos de onde você está. Então, acaba que fica bastante coisa indo para fora, a demanda por esses cabos ser maior do que poderia ser, né? Transformando isso tudo em custo e talvez até na diminuição da qualidade. Ou seja, existem pequenos provedores que vão ter lá um servidor para você hospedar seu servidor lá dentro, não vai ser um custo tão alto.
Da mesma forma, falando de custos, é quando o pessoal tenta vir para o Brasil instalar um servidor. Qual que é o impacto disso? Quem vai acessar de fora do Brasil para cá também vai sofrer com a questão do trânsito, porque é tudo bilateral, né? Então, unilateral nesse sentido. Se eu tenho só um provedor de saída, quer dizer que o meu pacote vai ir e vai voltar por esse mesmo lugar. Em algum ponto dessa volta, podem haver gargalos. E aí a qualidade vai diminuindo mais ainda. Então, nesse sentido, não é todo provedor, por exemplo, que vai conseguir ter 2 acessos a um cabo com rotas internacionais ou que vá para outros servidores, para ter, inclusive, ter 2 caminhos de volta. Então, além de um serviço caro, eu tenho um serviço que, se estiver hospedado aqui, pode ocorrer oscilações ou instabilidades em função do retorno também disso aí. A respeito do que a Bárbara falou, um ponto que, particularmente, sempre eu tento levar em consideração é que o comentário dela foi que tem pouca discussão dentro da sociedade civil, né, sobre cabos submarinos. Tem muito pouca gente da sociedade civil que sabe como funciona a internet. Imagina elas descobrirem que o pacote que elas estão usando vai sair daqui, vai ir para o PTT São Paulo, desse PTT São Paulo vai entrar em outro provedor, que vai para o cabo submarino, que vai até os Estados Unidos, que de lá vai ir até qualquer outro lugar para realmente abrir, e o pacote tem que fazer o retorno, né? A questão do funcionamento da internet em si já não é tão simples. Imagina tu tentar desenhar tanto mais assim. Talvez se as pessoas tivessem... Se a gente conseguisse levar um pouco mais desse tipo de informação, também seria preocupante. Uma coisa que eu nunca tinha pensado e que foi falada aqui é a questão desse retorno. Afinal de contas, o oceano é de todo mundo, né? Então, estão usando um bem que é de todo mundo. Qual que é o retorno disso aí, né? Então, a gente fica, normalmente, muito limitado à informação que a gente tem. É uma discussão que tem que ser levada, porque talvez o pessoal enxergar por esse lado da conversa também comece a ter uma preocupação um pouco maior, né? A gente está acostumado a começar a chover, a internet fica ruim, xingar o provedor, e é isso. No começo do mês, a gente paga a conta porque precisa da internet para continuar usando, né? Infelizmente, essa realidade é bastante complicada e é pelo Brasil inteiro. A questão do cabo que vai para a Europa, que já está começando a ser desenvolvido, concorrência sempre é bom. Então, daqui a pouco, o pacote que vai para os Estados Unidos, hoje, custa X por um cabo que já exista, seja um salto maior passando pela Europa, mas, pela questão da concorrência, o preço acaba baixando, porque você acaba tendo mais opções. Tem players enormes na Europa, tanto quanto, pouco menos, mas nos Estados Unidos. Então, tu gera uma concorrência de acesso e de custo entre quem está vendendo esse acesso ou esse trânsito para chegar até o cliente final. A questão do impacto, em quem que chega? Eu imagino que chega a todo mundo, mas é uma diferença que talvez não faça tanto sentido. Eu vou falar um pouquinho da questão do pequeno provedor, tá? Até porque pequeno provedor sempre depende de grande provedor. É assim que funciona. Seja para você ter um trânsito, onde não vai passar, você não está contratando a internet, só o cabo para chegar de onde você está até outro lugar, né? Mas, tanto quanto o link, é tudo uma interdependência que acontece por aí. E o custo é complicado em função de que, quanto mais link eu compro, mais poder de barganha eu tenho. Mas, se eu sou um pequeno provedor, talvez eu não tenha uma demanda tão grande de link para conseguir um poder de barganha. Então, talvez a diferença não vai acontecer. Talvez, para quem está mais à frente, vá, sim, fazer um impacto maior do que para quem está mais atrás ou quem está no finalzinho lá do... Quem está praticamente na última milha, né? Então, se para nós é complicado chegar em um backbone ou ter esse impacto, imagine uma rede comunitária onde o pessoal tem dificuldade para que chegue uma fibra ótica ou mesmo um ponto-a-ponto de rádio adequado para sentir. Por que você vai fazer? Você vai pegar o link mais barato, o único link que tem acesso. Quanto mais caro a operadora que vendeu esse link pagar o link e assim sucessivamente a gente for voltando,
mais difícil fica para que a gente possa usar esses cabos, para que tenham um acesso mais fácil ou com o custo baixo. Quanto mais distante eu tiver, a minha navegação pior vai ficar. Então, essa é a realidade que dificulta bastante a qualidade. É por isso que pequeno provedor, nem só pequeno provedor, mas tem muita dificuldade. Cabo submarino também rompe, cabo submarino também dá problema. É muita coisa envolvida que interfere diretamente na qualidade da navegação que a gente tem em casa. Acho que é por aí. Muito interessante a gente poder ver, ouvir, né, todas essas diferenças de olhares, né, sobre esse mesmo tema. E eu acho que esse nos mostra os grandes desafios, né, porque tem os desejos, os sonhos, os projetos e tem a prática e todos os gargalhos que precisam ainda serem superados. Obrigada, parabéns para vocês que foram praticamente pontualíssimos, até generosos, porque deixaram um poucos de minutos para o nosso debate aqui. Espero que seus voos ainda não estão tão próximos, que a gente pode conversar, né? A gente tem mais meia hora, né, de conversa. Chegaram mais perguntas aí? Bom, vamos lá. Até agora a gente tem uma participação. Ela foi feita pelo Thierry Reis. E é uma pergunta direcionada para o Arthur. Ele começa com: prezado Arthur, quais medidas o Brasil, de modo geral, e o governo federal, em específico, poderiam levar adiante para atrair data centers? Talvez por investimento público ou parcerias. Você também comentou sobre como melhorar o ambiente jurídico. Como isso poderia ser feito? E quais os empecilhos jurídicos atuais? 15 minutos para responder. Outras perguntas, talvez? Tem. Ok. Então, tem vocês. E eu também tenho uma perguntinha. Como é que vocês estão se sentindo? A gente passa todas as perguntas, faz uns. Talvez a gente pode fazer 2 blocos de 15 minutos, pode ser? Então, a sua pergunta, e aí depois a gente deixa 5 perguntas do Marcelo para depois. Oi. Parabenizar pela discussão, realmente muito interessante, uma discussão nova para a gente que está tentando entender a inclusão digital. Eu queria fazer uma pergunta sobre propriedade. Enfim, no que vocês têm acesso sobre questões sobre os cabos submarinos, de que forma a propriedade desses cabos é concentrada ou não e quanto isso influencia nas questões de demanda. A Polish acho que falou um pouquinho sobre isso, que são dos grandes players, e dentro disso também entender de que forma, por exemplo, políticas de desagregação de redes poderiam ajudar os pequenos provedores, por exemplo, a terem, enfim, baratearem talvez o acesso a esse tipo de infraestrutura. Obrigado. Você topa, Marcelo, deixar para depois? Deixa. Que aí, às vezes vai chegar uma sexta pergunta, não sabe? Mas eu vou incluir aí uma minha, antes de passar para o Arthur e para quem quiser responder essa da propriedade. A minha pergunta também vai para o Arthur, um pouco dialogando com o painel que você participou ontem sobre a questão do plano de banda larga. E eu cheguei a fazer uma pergunta nesse momento, perguntando, né, justamente em torno do Ela-Link, o que isso traria como oportunidade em termos de preço. E você e também o representante do setor empresarial, Rosauro, acho que ele chama, responderam, né, não, mas, de fato, o problema, quando a gente vê a demanda de cabos, né, de banda larga, ela é muito pouco, né? 80% dos dados que a gente acessa no cotidiano são acessados e produzidos aqui no Brasil, e aí essas questões de essas bandas largas só atende 20%. E aí isso
me traz duas perguntas um pouco provocativas, nesse sentido, que talvez são contraditórias, mas que acho que nos ajuda a entender o papel desses cabos. A primeira é, bom, se um cabo, então, só pode atender 20% das demandas de comunicação num país, então, talvez eles não são tão importantes. E qual que é o real interesse comercial? E aí, talvez a Poliana também pode responder, em ter cabos, né, considerando essa coisa. E, por outro lado, né, pensando nessa política de data center, se a gente conseguir reduzir ainda mais essa dependência e se a gente conseguir ter uma internet ainda mais descentralizada, talvez não precisaria nem mais de cabo no mundo, né? Porque toda a produção poderia ser feita aqui ou em já algumas coisas extremamente excepcionais quando a gente precisa acessar. Então, só para, eu acho que entender né, isso nos ajuda a entender qual que é a importância então desses cabos aí nessas preocupações que a gente tem. Você quer começar respondendo? Não? Agora sim. A questão de conteúdo, eu acho que é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de centralizar ou descentralizar, da necessidade ou não de ter cabos que vão para fora ou não, vai muito da questão da produção de conteúdo. O que a gente produz no Brasil e fica no Brasil para que a gente se alimente só do que a gente está produzindo, por exemplo, né? Essa vai da questão desde onde a gente hospeda as coisas e do que a gente produz. Onde é que a gente está upando o que a gente está produzindo? Está tudo no YouTube? Está tudo na Wikipedia? Aonde está esse conteúdo? Aonde a gente está disponibilizando para ter um acesso diferente, daqui a pouco, uma monetização diferente em cima de uma rede que pode, sim, ficar só aqui, ou não, né? Da disponibilidade de players terem caches espalhados com uma conexão, daqui a pouco, não tão forte, talvez não seria a palavra, mas ter essa replicação de conteúdo, se dependesse só disso, digamos que esses players optassem por ter um cabo ou um link apenas para atualização, né? E a gente se alimentar de conteúdo local, a gente teria uma visão diferente. Mas, como eu falei antes, o que eu vejo é essa questão dessa nossa brasileirice de santo de casa não fazer milagre, e eu preferi estar hospedando o que eu estou produzindo nos Estados Unidos ou na Europa, pelo simples fato de poder dizer, não, meu servidor está nos Estados Unidos. Por sair de uma cidade pequena e terem bastante empresas até grandes, a gente escuta muito isso. Por que não comigo? Por que com outro? Ah, porque aí está nos Estados Unidos. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais seguro. Bom, tem o cliente que está lá na outra cidade com um provedor com acesso mais complicado ainda, vai ter um tempo de resposta absurdo. E, mesmo assim, sim, vai estar fora do Brasil, é melhor. Então, acho que tem um pouco cultural aí no meio também. Tá. Bom, eu vou começar pela pergunta do Thierry Reis, que perguntou quais são as medidas que a gente pode implementar para atrair data centers e como melhorar o ambiente jurídico, né, para investimento. Bom, para atração de data center, em primeiro lugar, é importante esclarecer o seguinte: a atração de data center, falar isso, né, atrair data center no Brasil, parece uma coisa meio de pensamento meio neomercantilista, mas não é. Na verdade, a gente quer melhorar a qualidade dos serviços prestados no Brasil, e existem evidências fortes em países que adotaram políticas desse tipo, especialmente o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros, Países Baixos, Dinamarca, em alguns lugares. E quando você atrai data centers, você instala um parque de data centers, isso gera transbordamentos físicos
né, com a instalação de empresas de base tecnológica em volta desse data center para desenvolvimento de software, de aplicações, conteúdo e uma série de coisas, por conta exatamente da proximidade desse recurso, do baixo custo e assim por diante. Então, para o Brasil atrair esse data center, a gente tem duas agendas, né? Uma agenda é a agenda do custo, então, tem que reduzir o custo. Então, a energia, que é 1/3 do custo operacional do data center, no Brasil a energia é cara, e aí a gente pode discutir por que a energia é cara, a gente pode fazer um painel sobre isso, de como as usinas a fio d'água encareceram o custo de energia nos últimos 15 anos no Brasil, mas a energia é cara e o tributo sobre energia também é caro, né? Também é alto. Então, isso já dificulta. Serviço telecom, o preço do serviço em si do Brasil de telecom não é relativamente tão caro, mas o tributo encarece bastante também. Mão de obra menos, né, não é tão ruim, mas isso dificulta essa agenda do custo. O investimento também é muito alto, especialmente as barreiras alfandegárias, né? O Brasil é um país muito fechado economicamente, o nosso PIB, menos 10% do nosso PIB é representado por importações e exportações, isso é um percentual baixíssimo, mesmo para um país com o nosso tamanho, mas isso está relacionado a barreiras tarifárias que a gente tem para equipamentos, por exemplo, eletrônicos, e a maior parte dos data centers eles são produzidos de maneira customizada. Então, quando uma empresa, um YouTube, né, para falar, ou quando um Facebook ou o Netflix vem colocar o seu equipamento no Brasil, o equipamento que ele traz, ele é desenhado para ele. Então, é fabricado em um lugar do mundo por uma empresa específica e é exportado para todos os outros lugares. Não adianta a gente querer produzir tudo que essas empresas estão usando aqui no Brasil e subir barreira de importação para esse equipamento. Então, é custo que tem que baixar. E tem uma agenda que não é de custo financeiro, né, é de custo não financeiro, na verdade. Por exemplo, você tem uma maior clareza de regras, né, prazos menores. Então, assim, hoje, para você achar um terreno em uma cidade, em um município como São Paulo, Campinas, para implantar um data center, você achar o terreno, regularizar o terreno, e começar a obra e terminar, conseguindo todas as licenças, aprovação de projeto arquitetônico, leva, em média, 36 meses. Né? 36 meses para 3 anos para você conseguir fazer isso. Né? E a maior parte desse tempo é antes de fazer a obra. Né? Você leva aí mais de 2 anos para conseguir as licenças todas e regularizar o terreno para conseguir fazer a obra. Então, essa agenda institucional é importante e, geralmente, é menosprezada. Todas as reformas microeconômicas que têm que ser feitas são menosprezadas. Outra coisa que tem que ser melhorada em relação à segurança jurídica, e que está melhorando, quer dizer, o Marco Civil da Internet foi um passo importante nesse sentido. A gente tem que fazer agora uma parte relacionada a data centers, hospedagem de dados, e tal, não somente dados pessoais, mas hospedagem de dados em geral, que é a segurança jurídica e a responsabilidade por aquele conteúdo. Né? Porque quando uma empresa chinesa que cogita investir no Brasil lê no jornal que o juiz mandou desligar o WhatsApp porque teve um problema qualquer de um quebra de sigilo, alguma coisa qualquer, e desliga o WhatsApp de todo mundo do Brasil e da Argentina, do Uruguai, né? Porque os IPs, em muitos casos, são compartilhados. O que esse investidor vai dizer? Pô, eu não vou colocar meu data center no Brasil. Se eu colocar meu data center no Brasil, vai vir a Polícia Federal com um cachorro mordendo o cabo, mandando desligar, porque alguém colocou um conteúdo pedófilo no meu data center, é um cliente meu. E aí eu vou ser responsabilizado por uma atitude do cliente, do meu cliente. Né? Então, essa separação de deveres e direitos, que foi muito bem feita pelo Marco Civil em relação a provedores de conexão à internet, tem que ser feita em relação a data centers. Isso não é feito. Então, todo esse ambiente jurídico tem que ser estável e claro para a gente conseguir atrair investimento. Agora, caminhando para as perguntas sobre cabos, propriamente, o Guilherme perguntou sobre a propriedade dos cabos. Hoje, a parte de cabo submarino no Brasil ela não é concentrada. A gente deve ter aí ativos, assim, cabos de banda larga de boa capacidade no Brasil, vamos lá, 9, 10 cabos.
Tá? E a propriedade é muito pulverizada. Hoje, e você levantou a questão da desagregação de rede como alternativa para melhorar o acesso de provedores regionais à conectividade internacional. Sim, é uma saída, mas não a desagregação da rede dos cabos submarinos, mas das redes terrestres, né, das redes de transporte aqui no Brasil. Você tem uma empresa, você tem um provedor regional que tá no PTT de São Paulo. O sonho de todos eles é chegar no PTT de São Paulo, porque no PTT de São Paulo eles conseguem negociar com 5, 6, 7 fornecedores de cabos submarinos e pagar um preço bem barato por capacidade internacional. Se esse provedor tem que comprar trânsito IP em São Luís do Maranhão, ele vai pagar um preço muito maior. Então, todos eles querem se transportar para São Paulo, e aí a desagregação de rede funciona para trazer esse cara para São Paulo mais facilmente. E em São Paulo, ou no Rio, ou Fortaleza, ou os lugares que têm abertura de cabo e competição, ele consegue comprar capacidade a um preço menor. E as perguntas da Florence sobre interesse comercial em ter cabos é um negócio, né, como qualquer outro. Assim, e aí a estruturação do negócio varia, né, tem consórcios, mas todas as empresas que anunciam cabos e demoram para implantar, e são quase todas as empresas hoje, elas demoram para implantar porque estão fechando o modelo de negócio. Né? Então, assim, parece que é um mercado de grandes lucros e tal, mas não é tão fácil fechar um modelo de negócio assim. Mas nem tem interesse comercial, ainda é um modelo de negócios, em muitos casos, factível. Né? E eu acho que é tudo uma... Tinha um chefe meu que gostava muito dessa expressão, é tudo um sistema de vasos comunicantes. Né? Então, cabo submarino e data center é isso. Quanto mais você traz dados para dentro, talvez menos você dependa de cabos submarinos. E isso tudo tem implicação em preço. Se a conexão internacional eventualmente fica muito cara, eu tendo a fazer mais caixa de conteúdo, para usar menos o cabo. Né? Se fica muito barato, eu não me preocupo em fazer tanto caixa de conteúdo, aí invisto menos em data center, eu uso mais o cabo. É meio que uma balança. Né? Mas, em todo caso, eu acho pouco provável que a gente deixe de precisar de cabo submarino, né? Apesar disso. Eu queria comentar um pouco a questão do Guilherme sobre propriedade dos cabos, mas não falar especificamente sobre o Brasil, falar sobre o mercado global de Tier 1, ou primeiro enlace. Né? Você tem alguma discordância sobre como é que esse mercado se distribui? Eu achei bibliografia que diz que vai de 7 a pelo menos 10 grandes empresas, mas elas não estão sobrepostas. Elas estão, porque aí como é que tem, e aí é uma relativa polêmica sobre como definir uma empresa Tier 1 ou de primeiro enlace. Porque elas não cobrem um globo todo, elas cobrem o que se chama de macro-regiões. E é por isso que eu estava dizendo que elas não se sobrepõem. E aí você tem algumas empresas que se sobrepõem a algumas macro-regiões. Essas grandes empresas de Taiwan, elas sempre fazem, ou quase sempre fazem, parte de grandes conglomerados que vão funcionar até a última milha. Né? E aí, justamente, isso faz algum eco com a fala da Poliana de que os pequenos provedores, de algum modo, dependem das grandes empresas. E de que o preço que as grandes empresas pagam para ter acesso a esse trânsito IP internacional é muito menor do que os pequenos provedores pagam. E aí tem uma questão que está presente na escassa bibliografia sobre o assunto até agora, que é o modo como esses grandes provedores Taiwan podem produzir escassez deliberadamente em alguns espaços para jogar o preço para cima ou para baixo. Uma das falas que teve na semana passada no evento do Rio de Janeiro foi na direção de indicar que a gente estava falando sobre o preço, e aí uma das pessoas que está trabalhando com implementação de cabos no Brasil fez a seguinte observação que eu achei bastante reveladora. Só de anunciar o cabo novo no Brasil, os preços já caíram. Então, assim, a questão não é necessariamente ligada à capacidade instalada, mas à especulação que esses grandes players fazem da capacidade instalada e dos preços possíveis. Então, de fato, essa questão da propriedade é absolutamente central. Vou me abster de fazer uma que está ligada a essa questão dos PTTs.
Já existe essa discussão, Marcelo Saldanha, do Instituto Bem-Estar Brasil, da Colab, que é o Laboratório Colaborativo de Redes Livres. Essa questão de... A gente conseguiu, o Arthur deve ser a pessoa dessa sala aqui do que eu tenho mais convívio, né? Desde 2010 a gente estava discutindo a questão das mudanças regulatórias para poder ter assimetria entre essa questão de provedores comerciais e redes comunitárias. Passado este momento, nós estamos agora exatamente com um problema de interconexão. E ainda existem barreiras regulatórias a serem vencidas. E essas barreiras elas estão exatamente no que está na resolução da Anatel, que são as regras de interconexão, né, que hoje, na regulamentação, está específico que só serviço de interesse coletivo, né, tem lá as benesses, né, de ter as interconexões com as redes. Mas isso é um outro ponto. O que eu quero falar são dos PTTs, pontos de troca de tráfego. Nós temos os PTTs do XBR, né, que é dentro do núcleo, né, do NIC, do CGI e tal. Mas os preços ainda estão altos. E eu descobri que, para poder alterar esses preços, por exemplo, para os pequenos, né, ou até mesmo para redes comunitárias sem fins lucrativos, isso tem que passar pelo LACNIC, enfim, tem lá uma burocracia a ser vencida. Aí a minha pergunta era a seguinte: se a gente criar mais PTTs, e, de uma forma até através de políticas públicas, de repente, ou de alguma iniciativa, onde a regra para se conectar nesse PTT é que todos os acordos sejam de peering, que é o acordo só de troca de tráfego, ou então, seja, ninguém paga nada, isso não facilitaria, inclusive, negociações depois desse PTT com a interconexão com outras redes, porque aí você teria um bloco, né, de redes interconectadas ali onde o custo é zero, e que isso, logicamente, teria o interesse dos grandes players para poder trafegar por dentro daquelas redes, né, porque também o acordo seria único, né. Então, se eu tenho lá uma cidade inteira ou um grupo de cidades, todas interconectadas através desses PTTs com essas regras, não ficaria mais fácil para poder fazer negociações depois com os grandes players? Esse é o primeiro ponto. E a outra aí me corrija se eu estiver errado, mas parece que os CDNs, os caches, geralmente também são instalados onde estão os PTTs, né? Geralmente, né? Então, eu fico imaginando também que criar essa política de PTTs com regras, né, de custo zero, só com acordos de peering, também seria um atrativo para os caches e os CDNs, e aí, com isso, também a gente já agrega mais valor para poder fazer também um acordo melhor com os grandes players. Então, queria colocar isso para reflexão dentro da questão de interconexão. E as outras, se tiver tempo... vai direto? Tá certo. Como eu já falei, barreiras regulatórias, nós temos ainda que vencer, e aí, dentro da questão das barreiras regulatórias, nós criamos uma outra insegurança. A gente resolveu uma insegurança com a questão das redes comunitárias, né, que foi a edição da Resolução 617 de 2013 e a 680 de 2016, mas com a dispensa da autorização, que é exatamente o que trata, né, esse novo movimento regulatório, existem resoluções, inclusive a dispensa de autorização também serve para pequenos provedores comerciais, né? Mas, por ele não ter a licença, ele também fica barrado de fazer interconexão. É lógico que vai existir agora um movimento de provocação à agência para poder dar uma resposta a isso, mas é o que está posto nas resoluções vigentes, e isso gera insegurança, então isso vai ter que ser resolvido. Vai ter que ser resolvido. Uma colocação sobre a questão das tarifas. Eu não vou fazer isso como uma afirmação, porque seria legal também o Arthur dar o posicionamento dele. A questão das tarifas básicas, se eu não me engano, o que foi posto na época, né, para a universalização do STFC, e que desde 2005 essa universalização já aconteceu em termos de infraestrutura, só não universalizou por causa do preço, né? E o preço tem a ver também diretamente com a tarifa. A minha colocação eu acho que já passou da hora de parar de cobrar, né? Essa coisa de pagar pelos mais pobres e tal, acho que isso daí era o mercado que deveria oferecer os pacotes do consumo propriamente dito do serviço, e, a partir dali, ele oferir a receita, né?
Mas eu queria ouvir do Arthur qual é a posição dele em relação a isso. E os fatores de exclusão, né, do acesso, eles perpassam também pelas distâncias que esses provedores estão das sedes, né? Então, a política pública, que inclusive está descrita no PERT, a gente, logicamente, fez algumas considerações a mais lá para poder facilitar, é que, de fato, a política pública, quando for fazer o trabalho de passar banda larga de alta capacidade, principalmente as redes que são essenciais, né, que é o que está também lá no PERT, né, da consulta pública da Anatel, é que elas cheguem mais próximos dos distritos, né, e das localidades que tenham uma certa densidade demográfica, para poder baratear também essa interconexão, porque senão acontece exatamente, por exemplo, o que acontece com os provedores. Nós temos a Telebrás, por exemplo, na minha cidade. Ela está na sede, mas se eu quiser levar 40 quilômetros, eu vou ter ou que levar uma fibra até lá, ou então pagar rádio, os rádios de micro-ondas que são caros, né, e tal, então inviabiliza. Então, a política pública tem que se atentar para essa questão de estreitar essa distância entre os pequenos provedores, redes comunitárias, e até mesmo pensando já na política de cidades digitais, que já está batendo a porta aí as questões de IoT, cidades inteligentes, cidade de conhecimento. Era isso que eu queria falar. Vamos pegar primeiro a pergunta online para fazer uma inversão e depois... você tem mais alguma pessoa que está querendo fazer uma pergunta? Podemos fechar, então? Ah, tá. Ok. Por favor. Olá, meu nome é Thiago. A gente discutiu aqui e foi posto que o fato dos data centers estarem aqui atrairia essa conectividade, mais outras empresas que iriam querer conectar e trazer cabos para cá. Mas o que a gente percebe é que as grandes empresas hoje, que são quem domina digamos, esse processamento e armazenamento de informação, né, Google, Facebook e tantas outras, eles, além de manterem os data centers nas regiões de origem, eles estão, inclusive, conectando esses data centers aqui. Muitos cabos são patrocinados por essas grandes empresas, né? Então, me parece que eles querem, eles têm condições de não só construir os data centers, mas de se conectar aonde tem a demanda, né, aqui no Brasil. Então, eu não sei se apenas ter data centers aqui mudaria esse cenário, né, porque eles estão bancando o fato de manter as informações lá e de nos conectar. E eu queria fazer uma observação, e aí vem a pergunta. A gente está falando de cabos submarinos, mas não seria essa uma discussão que pudesse ser generalizada para simplesmente cabos, né? Porque, como a Poliana colocou, a gente tem um problema de conectividade interna no país, um país com dimensões enormes, né? E, no fim das contas, assim como o oceano pode ser explorado, o subterrâneo também é explorado. Então, a pergunta é essa: qual que é a diferença, de fato, dessa discussão ser em cabo submarino ou um cabo terrestre, que a gente tem tantos problemas também? Obrigado. Obrigada, Thiago. E acrescentando o satélite também na reflexão, né, sobre isso. Talvez. Vamos lá. Uma última pergunta. Será que uma infraestrutura de cabos ou até data center situada no Brasil não implicaria também um risco de vigilância nacional sobre os usuários em um contexto político cada vez mais militarizado e autoritário? Aí eu vou pedir para vocês serem mais breves, que a gente já está chegando no final. A gente faz o quê? 5 minutos para cada um? 4, 3. Aí, talvez, algumas perguntas do Marcelo podem ser encaminhadas mais detalhadamente depois, né, para garantir. Quem vai começar? Bárbara, você quer começar, já que você não falou? Vou começar primeiro por essa sobre o risco de vigilância. Eu acho que é muito difícil da gente falar precisamente do risco de vigilância sem ter realmente acesso a como esses contratos são feitos, né? Que tipo de segurança, garantias eles colocam neles para evitar esse risco, né? Então, é um risco que, pelo menos
A gente sabe que existem, até certo ponto, por conta de denúncias que foram feitas pelo Snowden, né, em relação à NSA em 2013, que rolou a interceptação de cabos submarinos para fins de espionagem, mas é difícil da gente saber com clareza até que ponto isso vai, o que tipo de ação realmente é feita, e no futuro como isso pode ser tratado, sem, de fato, uma grande transparência em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem tantas perguntas que eu nem sei o que eu posso comentar. Alguém quer falar? Tá. Eu só queria fazer um comentário sobre essa coisa do porquê os cabos submarinos, que é uma boa questão. Eu acho que tem uma questão aí que é em relação ao modo como a gente observa a internet. Se a gente identifica, e eu vou ligar essa questão com a questão sobre hospedar conteúdo no Brasil e fechamento do regime político e vigilância. Se a gente considerar a internet, de fato, como uma rede internacional, a gente tem que dar importância para os cabos submarinos, porque quem faz o tráfego internacional são os cabos submarinos. Eu acho que mais de 95% do tráfego internacional brasileiro passa por cabos, pouquíssimo tráfego passa por a via satelital. E aí, nesse caso, então, se é isso, se a internet é aquela com letra maiúscula, né, não é a internet no sentido com letra minúscula de internet working, que eu acho que é até mais interessante, mas se é essa com letra maiúscula, então a gente tem que pensar na conexão internacional e aí os cabos submarinos. E tem uma outra coisa que aí se conecta com a questão da propriedade, e depois eu volto para a vigilância, que é o seguinte: parte dos cabos, o modo como os cabos são tributados, e eu aprendi isso muito recentemente, está ligado com onde é que eles estão do ponto de vista territorial. Então, o tanto de cabo que passa no Brasil é tributado no Brasil, litoral brasileiro. Quando sai, daí pode ser tributado aonde a empresa coloca a sua sede, ou se estabelece do ponto de vista formal. E aí eu acho que aquela a proposta de, ao invés de tributar, exigir ou pedir que se disponibilizem pares de fibra, faz todo sentido. Porque um cabo que está no Brasil pode ter, ou que chega e sai do Brasil, pode ter a maior parte da sua tributação feita, sei lá, nas Bahamas. E, claro, seria muito mais útil para a gente ter par de fibra do que ter imposto sendo recolhido nas Bahamas. E aí, de novo, levando em consideração a importância da conexão internacional, eu fecho falando sobre esse contexto de fechamento político e de potencial aumento, ou talvez não só potencial, aumento da vigilância no Brasil. De fato, isso também aponta para a importância das conexões internacionais e, mais do que tudo, para a gente poder fazer uso de VPNs e redes como o Tor. É importante ter uma rede robusta internacionalmente. É claro que isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Não é uma coisa que dá para resolver assim, mas, de qualquer modo, valoriza ou indica a importância desse gap, desse déficit que a gente tem na conexão internacional. É só isso. Bom, só comentando rapidamente sobre a questão dos PTTs, que eu achei bem interessante também. Acho que sim, facilitaria essa questão das interconexões. E, inclusive, me lembrou um comentário feito durante o seminário do Rio também, que foi feito pelo Percival Henriques, que é conselheiro do CGI, e ele comentou que, no Brasil, a gente tem esse trabalho de PTTs, garante com que 70% da conexão existente aqui não dependa necessariamente dos cabos submarinos. Então, a nossa internet funciona em 70% sem necessariamente os cabos submarinos. Então, isso é resultado, grande parte, da distribuição de PTTs. E, então, com certeza, é um elemento muito importante a ser considerado nas políticas públicas, né? Eu vou só comentar a questão dos PTTs, só para a gente ver a diferença real desse monopólio, vou usar essa palavra, que acontece no Rio de São Paulo, que não é só quando a gente pensa em eventos, enfim, a concentração maior realmente fica ali, e também são segundo e terceiro lugar onde os cabos submarinos chegam, né? Tirando Fortaleza, que é onde chega mais cabos, são ali. Cálculo de padaria,
tá? Enquanto a gente conversava, eu estava pesquisando aqui, só para vocês verem a diferença de Porto Alegre, não, falo do Rio Grande do Sul inteiro, que são 3 PTTs, comparados a São Paulo. No pico das 9 da noite, quando tem mais tráfego, o PTT São Paulo trafega mais ou menos 4 tera. Desses aí, 300 GB são IPv6, tá? Juntando os 3 PTTs que tem no Rio Grande do Sul, a gente tem um tráfego de 170 GB. 70 GB. Não chega ao total de IPv6 que o PTT São Paulo tem. Então, a diferença é aí, né? Segunda diferença gritante, somando os participantes dos 3 PTTs, no Rio Grande do Sul, são 222 ASNs. Deve ter, provavelmente, tem algum repetido, então, acredito que sejam menos ASNs no contexto geral, porque são 3 cidades geograficamente próximas, inclusive, onde tem os PTTs. São Paulo tem 1.716 participantes. Então, aí a gente vê bastante diferença na questão do acesso, realmente. Então, eu ter possibilidade de trocar tráfego com 1.715 ASNs me dá uma gama de poder de barganha para negociar troca de tráfego também muito maior do que eu ter 200 possibilidades, né? Isso tem um impacto bastante grande na questão do acesso. Mas era isso aí. Cálculo de padaria e x.br, todas as informações estão lá sobre todos os PTTs e acessos. Obrigada. Mesa maravilhosa. Vocês têm mais umas considerações finais? Acho que já era, né? Na verdade. Sim. Então, é isso. Só vou agradecer a minha colega Juliana, que, ao relatando silenciosamente, já preencheu 10 páginas. Então, há muito conteúdo ali a ser trabalhado, que nós vamos levar para o IGF. E nós vamos também continuar, porque esse seminário deve dar continuidade a alguma publicação que a gente espera poder fazer, e aí, ao agregando essas reflexões novas que sempre aparecem, a gente vai também alinhando, nos aproximando do foco aí do assunto. Então, sem delongas, agradecer imensamente nossos painelistas, nossas painelistas, a Juliana pela relatoria, a equipe do IDEC, que também é parceira da organização do Workshop, a todos aqui. Vocês, aproveito para me despedir, nos despedir também do CGI. Boa volta para suas casas respectivas e espero que vocês aprenderam um monte de coisa super interessante aí nesses dias.